Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Fé. Gratidão pelo seu tempo aqui. Eu sou a Grace e no vídeo de hoje eu quero falar com você que já teve ou tem o desejo de entender a Deus. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca disse eu queria entender Deus? Bom, mas antes que eu me esqueça, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no canal pela primeira vez. Pedir que clique aqui embaixo no botão inscrever-se, clique no sininho do lado, vai lá na opção todas e ative o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos que serão postados. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa comunidade onde nós procuramos fortalecer e amadurecer a nossa fé. E se você ficar comigo até o final desse vídeo e esse conteúdo fizer algum sentido para você, se você gostar, não deixe de clicar no joinha, viu? E compartilhar com algum amigo, com algum parente, com alguma pessoa que deseja amadurecer a sua fé, viver com mais fé, ou que você sabe que buscam esse caminho de fortalecimento, de vida, de revigoramento da nossa fé. Na verdade, temos que cuidar dela, porque senão ela esmorece. Hoje eu trouxe uma palavrinha para servir de base para a nossa reflexão. A palavra é humildade. Você já parou para pensar nessa palavra? A gente escuta ela o tempo inteiro. A Bíblia está recheada de passagens nos dizendo que devemos ser humildes. Mas, afinal de contas, o que é ser humilde? Você já parou para pensar sobre isso? Para algumas pessoas, ser humilde é ter poucos recursos. Recursos materiais, recursos financeiros, recursos intelectuais. Para outras, pode ser que seja aquela pessoa que se coloca a serviço da outra. Aquela pessoa que está sempre procurando servir o outro, é uma pessoa humilde. Para outros, pode ser o significado de alguém que se coloca sempre em último lugar, que não sabe o valor que tem, se considera sempre o pior, né? Se considera sempre o menor. Será que isso é humildade? É a gente não reconhecer o valor que a gente tem e se colocar sempre em último lugar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A palavra humildade vem do grego, da palavra humus, que significa terra. Terra boa, terra fértil, terra frutífera, é isso que nós temos que ser, é isso que nós precisamos ser. Essa é a atitude humilde. Sabe, muitas pessoas se aproximam da palavra de Deus e esquecem dessa humildade. Sem essa humildade é impossível nós termos um relacionamento com Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu procuro a vontade de Deus. Eu leio a Bíblia, eu pego, eu estudo, eu quero entender, eu quero buscar respostas, eu quero compreender, eu quero saber como faz, por onde eu começo, como eu termino. E sabe a imagem que me vem quando eu escuto uma pessoa dizer isso? De um cientista num laboratório. Pegando lá, manipulando lá os líquidos e põe daqui, tira dali, e testa daqui, experimenta dali, congela daqui, faz conexões, faz ligações, e raciocina, e testa, e reserva, e guarda, e no outro dia volta. Essa é uma atitude de quem está querendo vir por cima. O cientista ele vem, eu quero dominar, eu quero entender esse troço aqui. Vamos pegar esse troço aqui, vamos manipular. Vamos virar do avesso, vamos entender, vamos dominar. Mas é a atitude, percebe, de quem vem por cima. Eu venho sobre isso e eu manipulo, eu tenho poder sobre isso, eu domino sobre isso, eu quero dominar sobre isso. Muitas pessoas querem ser especialistas na palavra de Deus, conhecem a Bíblia todinha, explicam tudo, têm resposta para tudo. Mas eu te pergunto, será que elas ouvem a voz de Deus? Será que essa palavra, tão dominada por eles, já transformou a vida deles? E olha, eu não tenho nada contra quem deseja estudar, nada contra a teologia, os teólogos, mas eu não estou aqui para falar com teólogos. Eu estou aqui falando com você, que é leigo como eu, e que quer buscar Deus na simplicidade da sua casa, na
prioridade da sua oração e que busca Deus todos os dias. Eu quero falar dessa forma com que a gente chega para Deus, com que a gente chega na palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus com esse espírito de cientista, acontece algo que a gente vê muito por aqui, que eu vou traduzir em algumas frases que eu escuto. Então, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. O outro vai dizer, eu busco respostas na Bíblia, mas eu não encontro as respostas que eu quero. Eu leio a Bíblia para que Deus fale comigo, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu leio a Bíblia e muito pouca coisa eu guardo na memória, eu retenho de informação ou de conhecimento ou de respostas ou de conforto. E aí, gente, como é que fica? É assim? O que será que está acontecendo nesse processo dessas pessoas que estão buscando e não estão encontrando? Gente, com meu coração cheio de misericórdia, eu quero hoje falar com você que se identificou com alguma dessas frases. Porque eu já fui assim. Eu já tive momentos na minha vida em que não encontrava respostas para nada e eu descobri que o problema era que eu queria entender Deus. Ó céus, quanta petulância da minha parte. A criatura queria entender o Criador, né? Algo pequeno querendo entender algo grande que nem cabe nela. Mas é verdade, porque na minha cabeça eu achava que eu precisava entender Deus. Eu precisava entender os desígnios dele, porque se eu o entendesse, eu seria capaz de amá-lo. E que eu não me via capaz de amar alguém que eu não conseguia entender. Essa era a lógica do meu raciocínio. Mas veja quanta petulância, quanta arrogância existia dentro de mim. E o quanto me faltava humildade. Porque Deus não fala com os arrogantes. Deus não fala com os donos da verdade. Deus fala com aquele que se esvazia de si e sabe o tamanho e a pequenez que tem diante dele. E foi só a partir daí que eu consegui entender a parábola do semeador, né? A palavra chegava até mim, mas não encontrava em mim um solo fértil, um solo humus, um solo humilde. Ela chegava até mim e não frutificava. O vento levava, ela não ficava por muito tempo. Eu ouvia, mas não compreendia. Eu via, mas não percebia. Eu falava, mas eu não escutava. Só quando a minha postura diante de Deus, a minha postura ao me aproximar da palavra de Deus mudou, é que eu comecei a sentir, compreender, ouvir a voz de Deus. É quando aquela palavra começou a transformar de fato a minha vida. E veja, compreender é diferente de entender. Eu entendo as coisas e as coisas que eu entendo acrescentam algo ao meu intelecto. Mas quando eu compreendo, aquilo fez um sentido na minha alma. Um sentido tão profundo que transformou o meu estado de espírito, meu estado de vida. Então, compreender é muito mais do que entender, porque faz sentido para você, toca diretamente na sua alma. E essa é a função da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é letra, a palavra de Deus é vida. E ela se renova, e ela se faz viva a cada vez que a gente se aproxima dela. Eu desejo que você reflita em como e de que forma você tem se aproximado da palavra de Deus. E veja, às vezes nós temos essa postura arrogante, petulante, não só quando nos aproximamos da palavra, da Bíblia. Às vezes nós temos essa mesma postura nas nossas orações. Quem de nós aqui nunca começou as orações ou no meio da oração ficou falando, por que Deus? Por que comigo? Por que assim? Por que agora? Por que o Senhor permitiu? Por quê? Por quê? Por quê? E veja, todas as vezes que a gente fala os porquês para Deus, que a gente questiona, a gente está querendo entender. Então eu desejo que de hoje em diante a gente preste atenção nisso e não queira entender. E ao invés de falar por que Deus, a gente fala sim, Deus. Sim.
porque eu não tenho que te entender, é o Senhor que me entende. Eu não tenho que te alcançar, é o Senhor que me alcança. Não sou eu que te encontro, é Deus que me encontra. Então, que nós possamos dizer menos porquês e mais sim em nossa oração. Sim para tudo como foi, sim para tudo como é, porque a vontade dele, tudo que nos acontece, tem que ser acolhido e aceito por nós. Sim, eu aceito. Sim, eu recebo. Sim, eu acolho. Sim, sim, Deus, para tudo. Diga para Deus, eu não preciso te entender, Senhor, porque o Senhor me entende. Dá-me somente o necessário e o suficiente para que eu encontre na Tua palavra consolo e esperança para a minha vida. Fiquem com Deus e até a próxima.